E você? Mais um CC com alguém. Eu sou a Ju, ela é a Cris. E nós somos Continue Curioso. Espera esse avião passar. Foi? Tá indo. Criador e... Então vai, quem que a gente vai falar hoje, Cris? Hoje a gente vai conversar com o Guilherme, do Papo de Homem, que é um grande site de conteúdo supostamente para homens, Verdade. mas que muitas mulheres também acessam, como eu. Sim. Então a gente vai conhecer o homem do Papo de Homem. A gente vai fazer perguntas reveladoras e cabeludas e é isso. Vamos lá, descobrir como ele conseguiu, tudo que ele conseguiu. Vamos. Tchau. CC com Papo de Homem, take 3. A primeira pergunta é o porquê você criou o Papo de Homem. Todo mundo pergunta como, né? Mas eu sempre gosto de perguntar por quê. Eu acho que faz mais sentido essa pergunta. Não faz? É. Sendo super sincero, por solidão. Por me sentir muito sozinho, por não saber o que fazer, não saber como ser homem, não saber se existia uma coisa chamada como ser homem, que é uma coisa até meio estranha de falar, às vezes, em meio a homens, tipo, forte, você sabe o que fazer, você confia no seu taco, quando você erra, você improvisa, você é MacGyver, você se vira. E não, acho que eu não era nada disso, muito pelo contrário, em todos os sentidos eu me sentia fraco, pequeno, feio, deslocado. E acho que foi um pouco desse impulso que direcionou para conversar com outras pessoas. Primeiro, num grupo de e-mails, que ainda não era o Papo de Homem. Aos poucos, à medida que a conversa ia ficando cada vez mais real, mais autêntica, isso foi crescendo, foi ganhando força. Se tornou um fórum, onde as pessoas seguiam entrando por indicação, como era no grupinho de e-mail inicial. E aí o que aconteceu foi que eu já tinha um interesse muito grande em escrever, na ideia de se criar um veículo que conversasse com homens de uma maneira que não se conversava. E aí eu deixei de lado esse projeto e convidei algumas outras pessoas que estavam lá para criar esse outro veículo, esse outro site. Que começou como um blog, né? Que nasceu como um blog, que aí sim seria o Papo de Homem. Como você balanceou não ter dinheiro e isso toma meu tempo e não me dá dinheiro com eu preciso pagar meu aluguel? Foi difícil. Foi difícil. Quando o Papo de Homem surgiu, eu morava em BH ainda, então eu estava na faculdade e eu abri mão de trabalhar com outras coisas para trabalhar com ele. Eu dava aula de inglês no tempo livre que eu tinha. Meu pai, nessa época, chegou a dizer em uma briga que eu ia morar debaixo da ponte. Hoje ele é super fã. Mas a minha visão é de que iria demorar até dar um retorno. Então, houve um aspecto de visão de negócio, de estratégia aí. Bom, isso daqui vai tomar pelo menos um ano a dar algum tipo de retorno. E a gente fechou o primeiro negócio, acho que tinha 10 meses de vida, alguma coisa assim. Tinha muito de ingenuidade na época e de sonho, assim, mas a intenção já estava lá. Não foi uma coisa criada. Bom, vamos ver se dá certo ou não. Eu estava disposto a fazer tudo que fosse necessário para dar certo e tinha uma convicção de que daria. Mesmo que na época eu não tivesse a competência para isso. Legal. E acho que não tinha. A gente nunca acha que tem. No começo você se importava com a nomenclatura blogueiro? Eu ficava super incomodado. Sendo sincero, foi um processo porque eu pensava que era uma coisa ali paliativa. A gente está começando como blog, mas na verdade a gente é um híbrido. E não à toa, depois, isso em 2009 ou 2010, a gente passou a se autodenominar um portal. Mas nem isso, na real, acho que exprime bem o que a gente está fazendo.
Porque a gente não é bem uma revista, não é bem um portal, que é coisa dinossáurica na web, não é bem um blog, não tem bem um nome claro ainda, na minha visão. Mas certamente não seria blogueiro. Mas hoje não me incomoda, hoje ainda rola isso, às vezes falarem, aí a gente explica. Naturalmente, quando a gente fala, putz, não, tem 15 pessoas trabalhando. Vocês vivem disso? Aí meio que já cai a ficha, então talvez não seja um blogueiro como se imaginava. Uma pergunta, é mais uma curiosidade minha, que é sobre a sigla TDAH. Como que ela surgiu, esse trocadilho com PhD? Eu confesso que eu sempre falo automaticamente PhD. Sempre veio desde o início. O trocadilho nunca foi intencional. Nunca foi intencional. Mas eu posso falar de onde surgiu o nome. Então, tinha essa ideia de criar um projeto que falasse com os homens de maneira reta, autêntica, etc. E aí eu falava isso com todo mundo e pedia ideias. E aí a minha mãe disse, papo de homem, meu filho. Aí eu, que pariu. Então veio dela a ideia. Então veio de uma mulher. Veio de uma mulher. O amadurecimento do Papo de Homem acabou indo para um significado muito maior, que é do homem ser humano, independente de ser mulher, hétero, homem, hétero, gay, enfim. Acho que meio que abre espaço para mulheres se inscrever no blog. Super, com certeza absoluta. A coisa do gênero é um pouco performance. Então, se a gente se propôs a ser um local que resgata o masculino, a gente vai meio que ensinar homens a fazerem coisas que fazer eles parecerem serem mais homens. No lugar de resgatar uma atuação que pareça masculina o suficiente, a gente preferiu conversar. E aqui pilhas e pilhas de anotações, porque eu tenho uma dificuldade de usar Você agenda. consegue trabalhar de casa ou vai muito pra... Consigo. Agora eu tô trabalhando só de casa porque a nossa sede tá em reforma. Então, mas eu consigo, eu me dou super bem trabalhando à distância, mais recluso, assim, mais introspectivo. Então, a gente tem um momento em que a gente lança um assunto. Legal. E você dá uma resposta crua, sincera e vergonhosa, tá? Primeira coisa que vem na cabeça. Tá. E o primeiro assunto é não ser aquilo que as pessoas esperam que você seja. Acho que isso é um pouco uma prisão, né? E é difícil, pra mim, eu sinto que é muito difícil se libertar disso sozinho, porque você pode começar a agir, bom, então eu não vou ser o que esperam que sejam. Ah, legal, estou livre. Não, você está preso sendo o que eles não esperam que você seja. Aí você virou uma contra-pessoa, você não pode ser nada do que esperam que você seja. A gente meio que busca viver narrativa, sabe? E às vezes a gente caminha não para se afastar de uma circunstância difícil, a gente parece que está buscando uma narrativa que vai nos fazer sentir uma certa coisa. E acho que durante muito tempo eu tive algum prazer nessa teimosia em seguir adiante. Porque eu acreditava e porque eu me identificava com o personagem daquele que segue contra tudo e contra todos. Então a gente tem um lance que a gente faz nos vídeos, que é uma troca de sabedoria entre as pessoas com quem a gente conversou, né? E esse assunto a gente lançou pro Thier, que é um dos criadores do Enjoei. E ele falou sobre uma coragem inocente, assim, sentimentos que acompanharam ele quando ele fez a mudança para assumir que o Enjoei ia ser um negócio, né? Para você que não sabe do que eu tô falando e não viu o vídeo ainda do Enjoei, vai ter um link aqui, você clica aqui e vê, tá? Então tá bom. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essa mistura de sentimentos, assim, porque eu achei bem interessante a mistura da coragem com a inocência. Escutando a coisa do coragem inocente, para mim, ajuda a lembrar de uma série de características que talvez a gente observe mais em crianças, essa coisa de fluidez, de abertura, de disponibilidade. Gosto bastante da fala dele. Tá bom, Guilherme. Chegamos ao final. Como é que você acha que essa entrevista, essa conversa deve terminar? De um lado, eu gostaria que terminasse em silêncio. Porque eu gosto de silêncio. E por outro lado, a gente pode jogar Super Nintendo. Aí você vê o que realmente era o jogo, né, cara?
medida que o tempo vai passando, a gente vai trocando isso por características mais duras, né? A gente passa a ponderar, a gente passa a analisar, a gente passa a avaliar. E tudo isso é super útil. Mas eu sinto que são componentes muito, muito mais profundos e poderosos do que parecem essas outras características mais sutis. É inocência, abertura, empatia, compaixão, disponibilidade, assim, no sentido profundo mesmo. Essa é difícil? Pra responder tipo Marília Gabriela, assim? Não, pode desenvolver. Uma comida, uma seleção. Não viu ainda. Gostou? A gente trabalhava juntas. Um sonho, na e Terminal, quando a gente você trocava uma resolve frente pra outra. empreender, E a gente você só tem um caminho da frente para seguir. Então, quando você acredita em algo,